E se você acha que não tem saída, Jesus abre porta pra você passar. Amor desse jeito é só Jesus que tem. Como eu gostaria que você soubesse quanto Deus te ama. Como eu gostaria que você entendesse o que é o amor. Antes que você viesse ao mundo, Deus te conhecia. Te amou primeiro, deu seu Filho único pra morrer por ti. Se você está doente, Ele é o remédio. Se você está triste, Ele é a alegria. Ele está contigo em qualquer lugar. Se você está perdido, Ele é o caminho. E se você acha que não tem saída, Jesus abre porta pra você passar. Como eu gostaria que você soubesse quanto Deus te ama. Como eu gostaria que você entendesse o que é o amor. Antes que você viesse ao mundo, Deus te conhecia. Te amou primeiro, deu seu Filho único pra morrer por ti. Se você está doente, Ele é o remédio. Se você está triste, Ele é a alegria. Ele está contigo em qualquer lugar. Se você está perdido, Ele é o caminho. E se você acha que não tem saída, Jesus abre porta pra você passar. Se você está doente, Ele é o remédio. Se você está triste, Ele é a alegria. Ele está contigo em qualquer lugar. Se você está perdido, Ele é o caminho. E se você acha que não tem saída, Jesus abre porta pra você passar. Amor desse jeito é só Jesus que tem. Senhor, meus amados irmãos, um ótimo domingo, dia 19 de outubro, faltando 2 minutinhos para as 11 horas da manhã. Estamos iniciando o programa Vida em Cristo, um pouco tarde, porque tive uns problemas, quer dizer, uns afazeres na igreja. Somos incumbidos ali do departamento de missão e hoje é culto missionário. Então a gente teve que fazer a decoração da igreja ali para o culto, botar as bandeiras, onde nós estamos fazendo missão. Então, chegamos mais tarde um pouco, mas estamos aqui para fazer o programa Vida em Cristo. Quero saudar a todos vocês com a paz do Senhor Jesus. Um grande abraço. Aqui quem vos fala é o diácono irmão Gabriel. Somos membros ali da Igreja da Assembleia de Deus Morumbi 1.
E já quero saudar com a paz do Senhor aqui o pastor Jader, lá de Itajaí. Ele botou aqui, paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, pastor, Deus abençoe. Paulo Batista também, paz, meu amado, Deus abençoe. Um excelente domingo. Já quero agradecer a você pela sua audiência, pela sua presença aí do outro lado. Você que nos dá a honra de estar nos assistindo, vai nos assistir ainda. E você que está dando uma carona para nós aí, Deus abençoe você, sua vida, o seu domingo, a sua família, em nome de Jesus. Estamos aqui para apresentar e falar mais um pouquinho de Jesus. E o hino que nós estávamos ouvindo aí, fala o texto lá de Jeremias, capítulo 1, vai dizer lá que Deus vai dizer para Jeremias, antes que você fosse formado no ventre de tua mãe, Jeremias, eu já te conhecia, já tinha te santificado e te dei as nações por profeta. Então olha só que coisa tremenda, Deus já nos conhece antes mesmo de nós nascermos, antes mesmo de nós sermos concebido. Olha só, capítulo 1 de Jeremias, versículo 1 diz assim, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então, olha que tremendo. Jeremias recebe essa promessa e essa palavra da parte do Senhor quando ele é incumbido, quando Deus chama ele. Os versículos anteriores vai dizer assim, olha, assim veio a palavra do Senhor, versículo 4, assim veio a palavra do Senhor, veio a minha palavra do Senhor dizendo, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, antes que saísses da madre, te santifiquei, e as nações te dei profeta. Então disse eu, Senhor, Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse, não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E o versículo 9 vai dizer assim, estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor, eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Então, antes que você fosse formado, não só isso é com Jeremias, mas é com todos nós. Antes que nós fôssemos formados no ventre, antes que houvesse intenção do pai, da mãe, ter o plano ou ter o desejo de ter um filho, Deus já nos conhecia e já nos chamava pelo nome e já tinha sonhado os nossos sonhos e projetado os nossos projetos. Primeiro Deus sonha e depois nós sonhamos. Primeiro Ele projeta, depois coloca em nosso coração para nós projetarmos. Então, meus amados irmãos, não tem como fugir. Deus sonhou, já nos conhecia. E quando Ele já nos conhece, Ele já nos convocou para fazer a sua obra. Claro que nós temos o livre-arbítrio, como eu falava hoje de manhã na escola dominical, lecionando ali para os adultos, na Igreja da Assembleia de Deus Morumbi 1. Nós estamos estudando esse trimestre a lição da CPAD, Corpo, Alma e Espírito. Então hoje nós estávamos ali a consequência do pecado sobre o corpo e a gente falava sobre isso, antes de nós sermos formados, Deus já nos conhecia, Deus já tinha propósito em nossas vidas e Deus já tinha nos convocado para essa grande obra. Então nós estamos aqui, nós nascemos, não foi por acaso, você não nasceu por um acidente, eu nasci por um acidente, eu não devia ter nascido, eu nasci para sofrer, não, você não nasceu nem por acidente, nem por acaso e nem para sofrer, você nasceu para um propósito, e qual é o propósito? De adorar e exaltar o nome do teu Criador, do Deus Todo-Poderoso, aquele que sonhou contigo antes mesmo de você ser formado no ventre de sua mãe, Deus já te conhecia e te chamava pelo nome. Então olha só que coisa tremenda. E aí a gente arruma desculpa, eu não sei falar, arruma outro, eu sou tímido, eu tenho vergonha. Mas aí Deus vai responder para Jeremias assim, olha, não diga que você é uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Então assim, a gente arruma desculpa, mas Deus fala assim, não, eu não, mas eu não sou capaz. Deus não chama capacitado, Deus capacita aquele que chama. Deus vai capacitar você a partir do momento que você responder para Ele, eis-me aqui, envia-me a mim. E daí vai dizer assim, não temas
diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E aí vai acontecer aqui como aconteceu com Isaías, né? Quando, no capítulo 6, lá que ele diz que morre o rei Uzias, e aí Deus chama ele tem uma visão, na verdade, dos céus abertos, e ele vê os anjos ao redor do trono louvando, duas com 6 asas, 2 cobriam o rosto, 2 cobriam os pés e 2 voavam, né? E aí ele vai dizer, Senhor, eu sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de impuros lábios. Deus chamando ele, daí ele vê que um anjo pega com uma tenaz, uma pinça, uma brasa, e toca nos lábios dele, torna os lábios dele puros. E aqui Deus toca na boca de Jeremias, né, e diz assim, eis que põe as minhas palavras na tua boca. Então, eles não se achavam capazes, mas Deus capacitou tanto Isaías, que foi o profeta messiânico, né? Isaías foi o escritor de uma mini-bíblia dentro da Bíblia. Por que mini-bíblia? Porque ele tem um livro dele, é uma Bíblia. Tem 66 capítulos, como a Bíblia tem 66 livros. Tem 39, a Bíblia tem 39 livros do Antigo Testamento, e os 39 capítulos primeiros de Isaías fala das coisas que estão acontecendo no momento, lá do povo de Israel, e depois do 40 em diante, ele é um profeta messiânico, vai profetizar sobre as coisas que viriam, tanto uma delas como ele vai falar de Jesus, o Cristo. No capítulo 53, ele vai dizer de Jesus, né? Que olhando nós para ele, não havia beleza alguma, e foi nascendo como, né, uma raiz de terra seca, e assim por diante. Então, meus amados irmãos, você não veio aqui por acidente, você tem algo para fazer. Então faça a obra do Senhor. Irmão Vilmar Ferreira, bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo. E irmão Eliseu Fagundes, a paz do Senhor a todos vocês, que Deus abençoe. Compartilhe essa live aí que você está assistindo, para aqueles que precisam, né? Porque muitas pessoas, você está evangelizando a partir do momento que você está compartilhando essa live, você está evangelizando. Falando de Jesus para uma pessoa. E através desse programa, dessa live, você pode alcançar vidas que estão necessitadas. Meus amados irmãos, eu quero trazer um texto aqui. Eu fiz menção desse texto na quinta-feira, quando eu ministrei a palavra do Senhor na igreja. Fala ali em Mateus capítulo 7, versículo 24. Diz assim, os 2 alicerces, a epígrafe do texto, e vai dizer assim, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei, ou comparei, o homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Aleluia! Jesus está falando aqui sobre o Sermão do Monte, um dos maiores sermões a qual ele ministrou, né? E ele começa a trazer diretrizes e aconselhamentos sobre a nossa vida cristã. E aí no versículo 24 ele está dizendo assim, olha, todo aquele que ouviu, né, que ouve essas palavras, ou que ouviu, ou que vai ouvir, né, estas palavras e a pratica, ele vai comparar a um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. Então, assim, se nós ouvimos a palavra do Senhor, se nós damos atenção a ela, ouvir do grego para o português, ouvir a palavra grega, ela quer dizer ouvir e obedecer. Ela serve tanto para ouvir como para obedecer. Então, ouvir a palavra não é só meramente ouvir a palavra, e sim obedecer a palavra de Deus. E aí vai dizer assim, pois que escuta ou ouve as minhas palavras e as pratica, e coloca em prática, você começa a viver a palavra do Senhor, Jesus vai nos comparar como aquele homem prudente, que vai edificar a sua casa sobre a rocha. E a edificação, aquele que conhece uma edificação, ela sempre vai começar sobre o alicerce. Ninguém vai edificar algo, uma construção, um prédio, uma casa, né, que a menor que seja, sobre a areia. Primeiramente, você vai ter que cavar, você vai ter que achar
um lugar firme para ali você começar a edificação da casa, as colunas da casa, as vigas da casa, né? Para fazer as colunas. Ninguém começa uma casa pelo telhado. Ninguém começa uma casa botando janela onde não tem parede. Para você construir a parede, você precisa ter o alicerce da casa. E se você não achou uma terra firme, você vai cavar mais fundo ainda para que você ache. Né? A construção de prédios, eles batem aquelas estacas até achar a rocha que tem embaixo da terra. Aí eles colocam ali, fazem dali, eles erguem as colunas, e das colunas, esses arranha-céus que a gente vê aí, né? Lá em Balneário Camboriú, estava vendo esses dias uma matéria, lá em Santa Catarina, em Balneário Camboriú, que está se erguendo um prédio de 80 e poucos andares. Então, agora, imagina só, cada andar tem 3 metros, né? Geralmente. Então, 80, 3 vezes 8, 24, são 240 metros de altura. 150 vai dar tudo. Pois é, já pensou? Olha só a altura disso. E para fazer isso, não pode estar sobre só areia, só ali cavar um buraquinho, não. Eles perfuram o solo até encontrar uma rocha, um lugar firme para poder edificar. E dessa mesma forma, Jesus está falando aqui, se você escutar, se você ouvir a minha palavra, aquilo que eu estou falando para você, mas Jesus não está falando comigo, sim, ele está falando contigo, hoje em dia, através da palavra que ele deixou, através da Bíblia. Através de alguém que vai falar para você que não conhece Jesus, um Jesus te ama, que vai falar para você que Jesus pode mudar a tua vida, mudar a tua história. Se você ouvir isso que a pessoa está falando contigo, aleluia, e se você der atenção, e se você praticar ela, botar ela em prática na tua vida, você começar a viver aquilo que a pessoa falou, não, se Jesus me ama, então eu vou procurar ele, porque eu também quero amá-lo e quero que ele venha fazer parte da minha vida. Aí você vai, procura uma igreja, você vai lá, o aceita como único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida. Aí você começa a ler, a ouvir a palavra do Senhor através das pregações, através dos louvores cantados, que também são pregações. Aí você começa a ouvir e começa a colocar em prática na sua vida. Você começa a mudar a tua vida, a tua rotina, o teu jeito de andar, o teu jeito de falar, o teu jeito de se vestir. E aí você começa a ver os frutos sendo produzidos através da tua vida. E aí você pode ter certeza que é a tua vida, a tua casa, que nós somos casa, porque a Bíblia vai dizer que nós somos templos e morada do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós, em nosso coração. Aleluia. E aí você vai ver assim, não, a minha casa agora está edificada sobre a rocha. E prova disso você vai ter, e você vai fazer prova disso quando as tempestades vieram. Olha só, o versículo 25 vai dizer assim, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. O que é o vento? O que é o que é a chuva? O que é o correr dos rios? Quais são os ventos que sopraram? Nós estamos falando aqui da casa espiritual, da nossa casa como corpo, o nosso corpo físico, que é morada do Espírito Santo. O que é isso? A chuva e os rios que correm, e os ventos que sopram, são as diversidades da vida. São os problemas que nós enfrentamos no dia a dia. São a situação a qual nós estamos vivendo, aleluia. Muitas das vezes são crises financeiras, hoje em dia, muito corriqueiro isso na nossa vida. São problemas que vêm e atingem a nossa casa, a nossa família, nossos filhos, nossa esposa, a nossa vida. São problemas financeiros, como eu já falei, do trabalho. São problemas nossos no dia a dia. E aí isso vem contra a nossa vida e bate, assopra como vento, né? Está falando aqui, os ventos sopraram e abala você. Só que se a sua casa está firmada na rocha, que é Cristo Jesus, você está convivendo a palavra de Deus, você vai passar por tudo isso. Porque Jesus falou assim, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, tende coragem, tende, aleluia. Tendes vontade de viver, tendes expectativa, tendes fé, porque eu venci o mundo. Jesus está dizendo assim, olha, você não vai viver, depois que você me aceitar, depois que você se entregar a mim,
Não é que você vai ter uma vida de mar de rosas, não, problemas vão vir. O sol nasce para o justo e para o injusto. A chuva cai no terreno do justo e também do injusto. O sol é para todos. Então os problemas também vêm para todos. Mas quando você tem Jesus como centro da tua vida, como a rocha da tua edificação, você passa por isso cantando glória a Deus. Como diz o hino, a letra do hino do nosso saudoso irmão Lázaro, né? Vou passando pela prova dando glória a Deus. Glória a Deus, você vai passando pela prova, vai dando glória a Deus. Por quê? Porque você ouviu a palavra do Senhor, aleluia. Você está praticando, você colocou em prática, e aí ele está considerando, está comparando você como o homem sábio, que edificou, o homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, que a rocha é Cristo Jesus. E aí você está vivendo uma vida abundante. Por quê? Porque você está vivendo segundo a vontade do Senhor. Você está vivendo segundo a palavra de Deus. Aleluia. E aí, olha só. E aquele que não ouve, né? O 26 vai dizer assim. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Se você ouve a palavra, você ouve alguém falar de Jesus, você ignora. Alguém vem fazer um convite para você participar de um culto na igreja. Se alguém vem falar para você que Jesus te ama, você acha ruim, né? Você que não conhece o Senhor, ou até mesmo você que está na igreja, você ouve a palavra, as pregações que são faladas na igreja, você lê a Bíblia, mas você não consegue viver aquilo que está na Bíblia, você não consegue colocar a tua vida no prumo. Aí Jesus compara você como um homem prudente, que lançou a sua edificação da sua casa espiritual sobre a areia, sobre a superfície. Você vive um evangelho raso, você não tem intimidade com o Senhor, você não tem uma vida de oração, você não tem uma vida de consagração, você não tem uma vida de leitura bíblica. Aí você não vive, você não pratica, você não vive o amor, você não vive, né? Conforme a palavra de Deus, você edificou a casa sobre a areia. E aí vem os mesmos problemas que veio para o justo, olha lá, para o crente, né? Para aquele que ouviu, para aquele que está praticando a palavra de Deus, aí vem, desceu a chuva, correram os rios, e assopraram os ventos e combateram aquela casa. E caiu. E foi grande a sua queda. Então, para você que ouve e não pratica a palavra de Deus, você que ouve as palavras de Jesus, mas você não coloca em prática na sua vida, você não vive ela, você é comparado como um homem insensato. Que você ouviu, não deixou descer para o coração, né? Não praticou ela, e aí o que acontece? A casa vai à ruína, e grande foi a queda. Vem a enfermidade, vem a dificuldade, vem os problemas, o casamento, aí você não consegue, muitos entram em depressão, outros tentam tirar a sua própria vida, ou tiram a sua própria vida porque acha que o problema não tem solução, não tem ninguém que resolva, porque você tentou resolver com as suas próprias mãos, e a palavra de Deus vai dizer que eis que essa peleja não terás que pelejar, porque eu pelejo por ti. Deus falando para Josafá, dizendo assim, olha, não se preocupe, ele sai, vê a cidade cercada com milhares e milhares de soldados, e aí ele vai para orar, e daí Deus vem e fala para ele assim, olha, rapaz, não se preocupa não, fica tranquilo, que o Senhor dos Exércitos já entrou, a peleja é minha, o teu trabalho é descansar em mim, não se preocupa, eu estou na peleja. E naquele dia cai mais de 1.800 homens, se não me engano. O anjo do Senhor vem e mata 1.850, se não me engano, homens, se me falha a memória. E Josafá não teve que pelejar, não pelejou, não desembainhou da sua espada. Deus trabalhou e pelejou. Gideão, a história de Gideão, Deus convoca ele para a guerra, aparece 34 mil soldados, 37 mil. Aí Deus fala assim, ó, Gideão, tem muita gente aí. Aqueles que casaram de novo, peguem, ó, me mandem embora. Gideão vai lá mais uma pancada. Aqueles que estão com medo, peguem e mandem embora. Lá mais uma pancada. Aí fica lá e ele fala assim, agora leva lá no ribeiro. Aqueles que se jogarem para tomar água, você separa a parte. E aqueles que lamberem a água igual faz o cão, você separa a outra parte. E aí sobra só 300 homens, já pensou?
E os filisteus eram muito mais numerosos do que os soldados, o exército lá era muito mais numeroso que os números que tinha com Gideão. 300 homens, aí Deus fala assim, pode ir que eu vou pelejar por ti, eu já entreguei esse povo na tua mão. Deus dá uma estratégia a ele, manda pegar cântaros, tochas de fogo e vai lá, cerca a cidade. E quando Deus dá a ordem, eles começam a gritar e quebra. E antes disso, Deus já tem dado um sonho para um soldado, diz assim, olha, eu sonhei que vinha um grandioso pão de centeio, ele rolava e descia morro abaixo e passava sobre o nosso acampamento e destruía tudo. Aí o outro dizia assim, esse aí ó, é o grande exército do povo de Israel que está vindo e vai nos dizimar. Olha só, o povo já ficou tudo assustado, tudo com medo. E aí o que acontece? Gideão vem e eles começam, fazem aquilo que Deus mandou, começam a quebrar os cântaros e começam a gritar. Os soldados se confundem, matam-se a si mesmo e Gideão vem, não precisa nem guerrear e toma lugar. Então, quando nós estamos com a nossa vida alicerçada no Senhor, aleluia, quando nós estamos praticando a palavra do Senhor, os ventos vêm, as diversidades, as complicações, a enfermidade chega, mas você não é derrotado. Agora, quando nós não ouvimos, não praticamos, não obedecemos a palavra do Senhor, as diversidades vêm, nos atingem, as enfermidades vêm, nos prejudicam. Ah, mas então quer dizer que o crente não fica doente? Fica sim, fica doente. Mas ele vai passando pela prova dando glória a Deus. Ele sabe que o Redentor dele vive. Ah, mas tem crente que morre. Claro que tem crente que morre. Chegou o momento, é aquele momento que Deus deu, vai partir, mas ele parte salvo. Ele está ali dando glória a Deus, dizendo assim, não, eu sei que o meu Redentor vive, ele está vindo me buscar e pode ficar tranquilo. Agora, aquele que não tem Jesus como Salvador, ele já fica preocupado. Já é um martírio a mais do que a própria doença. Sabe que a partida dele já não é garantida para a eternidade salva, e sim para a eternidade de condenação. Então fica preocupado, é mais difícil você passar, o casamento é abalado, há separação, os filhos são prejudicados, porque a casa não está edificada na rocha. Não há Jesus no centro da sua vida. Então fica complicado. Então quando nós ouvimos a palavra do Senhor, não podemos ser só mero ouvintes, temos que praticar, temos que viver a palavra, temos que viver a palavra na sua essência, viver Cristo. Isso é tão prazeroso, meus amados irmãos, é tão gostoso, é tão bom você viver Cristo. É como Paulo vai dizer, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, o meu pensar tem que ser pensar de Cristo, o meu falar tem que falar como Cristo fala, o meu vestir, o comportar do cristão é diferente. Nós somos a diferença nesse mundo. Então, que nós possamos ter a nossa vida pautada em Cristo. Você que não tem, você que está ouvindo esse programa aí através da live, você que entrou no Facebook ou vai entrar ainda, e você vai deparar com essa programação, vai ver, o Senhor vai tocar em você para você dar um play aí e começar a assistir esse vídeo. Deus tem um plano de salvação para a tua vida, sim. É momento de nós pararmos e atentarmos para o que vai acontecer conosco. Nós temos que saber, a salvação foi estendida a todos nós, todos os povos. Agora basta nós aceitarmos ou não a Cristo. Então que nós venhamos nesta manhã meditar nesta palavra. Aleluia. Sabendo que Jesus é fiel, nós temos que ouvir a sua palavra, praticar a sua palavra. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. E praticar a sua palavra, viver a sua palavra, para que nós venhamos até a casa edificar na rocha. Ah, mas eu agora, a partir de hoje, eu vou começar. Comece a sua estrutura. A parábola do bom semeador, saiu um semeador a semear. Umas sementes caíram na beira do caminho, a outra no meio das pedras, a outra no meio dos espinhos. E a outra caiu em terra boa. A que caiu na terra, no meio das pedras, o sol veio e queimou. E aí ela não produziu, ela morreu.
E aí, olha só aqui, ó, já achei aqui. Deixa eu só ver aqui a explicação, ó. E falou-lhe muito mais coisas por parábola, dizendo: eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava uma parte, a semente aqui é a palavra de Deus. A semente caiu no pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Outra entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. Outra caiu em boa terra e deu fruto, uma a 100, outra a 60 e outra a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E aí a explicação que Jesus dá lá no versículo 19 do capítulo 13 de Mateus, diz assim: e ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno. Né? Essa é o que cai, deixa eu ver aqui. Isso, essa é que cai lá no meio do caminho, na beira do caminho. Vem o maligno, o inimigo, o diabo, e arrebata o que foi semeado no seu coração. Esse é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que é semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Então, capítulo 7, de versículo 24 de Mateus, é esse versículo 23 aqui de 13, do capítulo 13 de Mateus. Porque diz assim, ó, todo aquele que, pois, o versículo 24 do capítulo 7 diz assim: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e pratica, Jesus compara ele ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E aí o versículo 23 do capítulo 3 vai dizer assim: mas o que foi semeado em boa terra, você que ouviu, você que compreendeu, praticou a palavra de Deus, vai dar fruto, um produz a 100, ou 60 e outro a 30. Olha só, a Bíblia explicando a Bíblia. Né? Você ouviu, praticou, você edificou a casa sobre a rocha. Você ouviu, você começou a dar fruto. Se você praticar, você começa a dar frutos. E o fruto quem colhe é você mesmo. Colhe os outros e colhe você mesmo. Né? E aí aquele que não ouve, lá o versículo 25 do capítulo 7, versículo 26, versículo 26, aquele que ouve e não cumpre, são esses aqui, ó, que caiu à beira do caminho. Alguém que ouve a palavra e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração, e esse é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Você está lá na igreja, ou alguém falou de Jesus para você, você recebe aquilo com alegria, porque você quer mudança de vida. Você quer sair do teu vício, você quer melhorar o teu casamento, você quer restauração do teu casamento, restauração na família, você quer salvação dos teus entes queridos. Você ouve com alegria. Né? Você ouve com alegria. Mas você não pratica ela. E aí ela não tem raiz em si mesma. E é de pouca duração, é chegando a angústia e perseguição. Mas daí você não dá crédito. Você ouviu aquele momento ali, trouxe paz para você. Você falou, opa, vou fazer, vou aceitar Jesus, vou me entregar a Ele e vai mudar a minha história. Mas daí você fala assim, poxa, aí chega a angústia e você diz, mãe, falaram que a minha vida ia mudar, não mudou nada. Olha aí, o problema está vindo para mim. Esse Deus não me ama, isso é tudo balela. E vai embora. Isso é aquele que foi semeado em pedregais, ouve a palavra e logo vem, recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Depois é chegada a angústia e perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo. Aí você ouve aquele que tem uns que ouve a palavra, mas daí está preso no mundo. Não, eu tenho sonhos a realizar, eu não posso renunciar. Eu tenho amigos, eu tenho família, eu tenho isso, tenho aquilo. É tão bom aqui, para que eu vou viver uma vida? Não, eu sou escravo, se eu for para lá eu não posso fazer nada, eu tenho que viver na igreja. Não, você pode fazer sim. Você pode ter uma vida abençoada fora dos vícios. Meu Deus, nós temos vida em Cristo. E aí você ouve ela, mas aí a sedução pelas coisas do mundo, né, pela preocupação, pelo ganhar, pelo amanhã, pelo depois. Eu tenho que estudar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que comprar. Não é pecado, nada disso é pecado. Você sonhar com uma casa boa, um carro bom, um trabalho, um emprego excelente, não é pecado. Nós não podemos colocar isso no lugar de Jesus. Que daí nós somos aquele homem que lá do versículo 26 do capítulo 7, que edificou a casa sobre a areia. Aí veio a dificuldade, aí vem as dificuldades,
E o que acontece? A casa rui, você se quebra. E aí você não consegue mais, aleluia, você não consegue mais se levantar. Então nós temos que ouvir a palavra do Senhor, dar crédito à palavra de Deus. Jesus quer só mudar a tua vida. A vida que você vive hoje, você pode estar, mas eu vivo tão bem. Mas você, quando deita a cabeça no travesseiro, você se preocupa. Você não consegue dormir. Você vive à base de remédios. Você vive uma vida que não tem te dado satisfação. Temos dinheiro, temos riqueza, temos posse, mas aquilo não nos preenche. Deus criou o homem perfeito lá no Jardim do Éden. Eu estava falando hoje na escola dominical. A criação, a lição número 2, hoje foi a lição número 3 da revista da CPAD, sobre a escola dominical. Quem é aluno, quem participa da Assembleia de Deus, participa das escolas dominicais, sabe do que eu estou falando. A lição número 2 falou sobre a perfeição da criação. Deus fez o homem do pó da terra, perfeito do jeito que somos. Mas aí entrou o pecado. A perfeição deu lugar à destruição, tanto do corpo físico como do material, do espiritual. E aí o homem trabalhava porque Deus colocou Adão no Jardim do Éden e disse assim, eu coloquei você aqui para cuidar e lavrar a terra. Mas era mais fácil lavrar a terra, era mais fácil plantar naquela época. Aí depois que vem o pecado, a terra fica mais dura porque a terra também foi amaldiçoada, começa a criar espinhos, abrolhos e espinhos, ervas daninhas, e aí o cabo da enxada que não produzia calo, quando Adão lavrava a terra antes do pecado, começa a produzir calos, começa a ferir a mão, os espinhos começam a furar o pé que não tinha, os animais que eram dóceis no começo já começaram a perseguir o homem, ele teve que construir abrigo para ele, teve que ter roupas para vestir o seu corpo, então era só dificuldade. Né? Então olha só, então isso aí é o pecado da nossa vida, então nós temos que aceitar Jesus para isso ser mudado em nós. Nós precisamos de Jesus para que venha mudar a nossa vida. Para que nós venhamos ter a nossa vida edificada sobre a rocha. Que os problemas venham sobre as nossas vidas, mas quem tem Jesus passa pelos problemas. Os problemas são mais fáceis porque Ele está nos conduzindo. Quando a gente tem Jesus, a vida vai bem. Quando a gente não tem Jesus, a vida vai de mal a pior. Eu quero dar a paz do Senhor aqui, dar uma pausa aqui. A minha esposa, a irmã Viviane Mota Oliveira, está assistindo. A paz do Senhor, minha esposa, Deus abençoe. Aos meus filhos, o Vitor, o mais velho, o Vinícius, o Caio e o Rafael, o mais novo. Deus abençoe a todos vocês. E o pastor Enéas Pires do Nascimento. Pai do Senhor abençoado. Pai do Senhor pastor, hoje nós temos nosso culto de missão ali. O pastor Enéas faz parte do grupo de missão. Irmão Carlos, cooperador irmão Carlos, irmã Maria. Deus abençoe a todos vocês. A paz do Senhor Jesus. A Isabel Barcelos, minha irmã, bom dia, mano, Pai do Senhor, estamos assistindo aqui. Deus continua abençoando sempre vocês. Coloca o meu vizinho Henrique na oração, graças a Deus, ele já saiu da TV, glória, já começamos a orar. A mãe tinha pedido, a minha mãe tinha pedido, minha mãe está ali também. A Menaide Ferreira Lopes está assistindo. A mãe já tinha pedido oração, nós começamos a apresentar ele em oração. Esse irmão Henrique, para quem quiser nos ajudar em oração, é um jovem. Ele sofreu um acidente, o carro atropelou ele na calçada, se não me engano, a minha mãe contou a história, e ele estava na UTI, com o corpo todo aberto, não conseguiam resolver o problema lá, estava bem grave. Nós começamos a levantar um clamor, olha só, já temos testemunha que ele já saiu da UTI, que bênção, e logo, logo vai estar em casa juntamente com a sua família, em nome de Jesus, eu creio. O presbítero irmão Vilmar Oligini, o âncora desse programa, está ali a foto dele, ali, olha só, você que está assistindo aí, a foto aí atrás é do presbítero irmão Vilmar Oligini, congrega ali na Vila Borges, aleluia, está lá em Jaraguá do Sul, né, em Santa Catarina, ali para frente de Joinville. Ele diz aqui, glória a Deus, Pai do Senhor, nós aqui trabalhando e ouvindo, Deus abençoe a todos, ele está para lá, está trabalhando lá, terminando uma casa lá, Deus abençoe o presbítero irmão Vilmar. A audiência aqui, os irmãos estão com saudade do irmão já. Deus abençoe a sua vida. A pastora Ana Maria Queiroz, pastor Ana Maria, que Deus abençoe. Bênção pura, Deus continue conduzindo o seu povo para o caminho da vitória. Amém, irmã? Deus abençoe a sua vida também. Glória a Deus pela sua audiência. Um grande abraço para vocês aí, manda um abraço para o Vinícius, tá bom? Seu filho, que Deus abençoe a vida de vocês aí. Então, meus amados irmãos, nós precisamos estar
abraçados com Jesus. Jesus é o caminho. Ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por meio de mim. Ele está dizendo assim: ninguém vem ao Pai, ninguém tem acesso ao Pai, ninguém tem comunhão com o Pai, ninguém tem intimidade com o Pai se primeiramente não tiver de comunhão comigo, não tiver intimidade comigo, não tiver acesso por mim. Eu sou o único caminho, não há outro atalho, meus amados irmãos, não há. E olha só, capítulo 7 de Mateus, versículo 13 e 14, olha só. Diz assim: os dois caminhos. Capítulo 7 de Mateus, do Evangelho de Mateus, versículo 13 diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Muitos são os que entram por ela. Versículo 14: e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Esse caminho estreito aqui, essa porta apertada é Cristo. E por que a porta que leva à vida é apertada e estreita? E por que o caminho que leva à salvação e a perdição, e a porta que leva à perdição é espaçosa, e são muitos que passam por ela? Por quê? Porque muitos não querem a renúncia. Muitos não querem alicerçar a sua casa na rocha. Muitos não querem aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Não querem aceitar Jesus como o centro da sua vida. Não querem edificar a casa sobre a rocha. Não querem ouvem a palavra de Deus, como nós lemos ali no capítulo 13 de Mateus, né? A parábola do bom semeador. Ouvem a palavra, mas aí as intempéries da vida, as dificuldades vêm e acabam matando a semente, que é a palavra de Deus. E aí o caminho se torna largo. Por quê? Porque não precisa de renúncias. Você pode viver da maneira que você está vivendo, viver o teu casamento da maneira que você está vivendo. Tem uma esposa em casa, mas tem mulheres na rua. Tem um marido em casa, mas tem homens fora de casa, né? Você pode viver a sua vida de uma maneira que você não precisa dar satisfação para ninguém. Mas aí aquele momento vai chegar, e daí? E aí por isso está dizendo aqui: o espaçoso é o caminho. Não precisa renunciar. Você pode praticar o que você quiser. Você pode fazer tudo o que você quiser. Mas aí o caminho é espaçoso. A porta é larga, passa todo mundo junto, né? Mas ela conduz aqui à perdição. São muitos que passam por ela. Mas quando a porta é estreita, que você vai passar por Jesus para ter acesso a Deus, porque ele diz que ninguém vem a mim, ninguém vem ao Pai se não for por meio de mim. Ninguém tem acesso a Deus se não passar pela cruz, né? Que é a renúncia. É você renunciar à tua própria vida. Ele está dizendo assim: quem de vocês aí quer me seguir? Ótimo, querem me seguir? Então sigam-me. Mas para você seguir, você tem que negar a si mesmo e tomar a cruz de cada dia. Então você tem que negar. Mas como que eu vou negar a mim mesmo? As tuas práticas, os teus desejos. Não vai ser mais os teus desejos, sim os desejos de Cristo. É como eu falei aqui, Paulo falou o quê? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então quer dizer o quê? Se Cristo vive em mim, Cristo está vivendo em mim, eu tenho que pensar como Cristo, falar como Cristo, andar como Cristo, me vestir como Cristo, comer como Cristo, aleluia. Porque se nós comemos exageradamente, é o pecado da glutonaria, nós já não estamos comendo como Cristo, né? A nossa vida é pautada em Cristo, aleluia. Então, a porta é estreita, muitos não querem. Quantos não querem? Quantos que você já falou de Jesus? Quantos que você já viu que ouviram falar de Jesus e não aceitaram Jesus? Nós vamos lembrar de Jesus no momento de dificuldades, no momento de crise, no momento que apertou a pedra no sapato, né? Apertou o teu calo lá, você falou: opa, existe um Deus, vou correr para Ele, vou orar para Ele, vou orar para Ele, vou pedir misericórdia para Ele, vou pedir clemência, vou lembrar que Ele pode... Aí você lembra que Deus cura, que Deus salva, que Deus liberta. E aí quando Deus cura, faz tudo para você, aí você fala assim: agora eu não quero mais saber dele, já estou bom mesmo. Então o caminho é estreito. Mas esse caminho estreito e a porta apertada
é que leva, a porta é estreita e o caminho é apertado, é que leva à salvação. Uma certa feita eu estava orando na madrugada, o Espírito Santo veio e falou assim, olha, ele me deu uma visão assim do caminho apertado, é de você colocar um pé igual se estivesse se equilibrando na corda bamba. É um pé na frente do outro. Não tem espaço para o pé andar do lado do outro, não, é um pé na frente do outro. Você tem que andar ali, ó. E a porta você tem que passar bem espremidinho. É assim. É você botar a palavra de Deus em prática. É você renunciar aos teus belos prazeres, renunciar tudo que você tem desejo de fazer, que fere o sentimento de Cristo. Esse é o caminho. Mas é prazeroso andar nesse caminho. Ah, mas aí você não tem liberdade para nada, você não pode fazer nada, você se torna uma pessoa chata, quadrada, que nada. Aquele que tem Jesus, né, irmão, daí ele é feliz. Aquele que tem Jesus, ele acorda pela manhã, ele dá graças a Deus, ele glorifica a Deus, ele já agradece a Deus pela noite que passou. Eu falava ali para os irmãos ali hoje de manhã, que a palavra de Deus diz que ele vela pelo nosso sono. E eu estava vendo o significado de velar, uma das partes lá que diz assim, que velar é você estar cuidando, em pé ali do lado do outro, cuidando do outro. E não deixando o mal te atingir. É igual se te tivesse, não deixando o pernilongo sentar em você, a mosca. Jesus está assim, velando por você. Tá vindo um ataque cardíaco quando você está dormindo, vai morrer. Jesus, não vai morrer não. Tem coisa para fazer. O diabo vem colocar pesadelo em você? Não, isso não vai colocar não, porque aqui eu estou velando por ele, estou velando pelo sono dele. Ele vai ter um sono de paz. Eis que deito no travesseiro e logo pego no sono. Aleluia, você dorme tranquilo aquelas 8 horas, às vezes até mais das 8 horas, porque Jesus está velando por ti. Então, é o caminho apertado e a porta estreita. Ah, mas é difícil de passar por ele, é difícil, mas é prazeroso. É a bênção, é glória, maravilha de Deus. Então a gente tem que se entregar a Jesus. Jesus morreu nesse mundo para nos dar salvação. Olha só, que Deus tremendo. Né? Já operou um grandioso milagre na vida do Henrique, né? Da minha irmã, está pedindo aqui lá de Joinville. Já saiu da UTI, estava numa situação que provavelmente já não teria mais, para o médico da terra, não teria mais salvação, não teria mais solução, provavelmente. Mas aí Deus entra em cena, entra no cenário e muda o cenário. Aquilo que era impossível torna-se possível. Aleluia. Não, mas é impossível, eu não sei como que era o estado do Henrique, só ouvi a história, né? Minha mãe relatou, pouco ainda. Mas a história dele provavelmente podia estar sendo condenada pelos médicos. Também não sei a idade dele, deve ser um rapaz novo. Mas aí provavelmente, olha só, o médico falou, não tem mais solução, pode chamar a família aí que vai morrer. Né? Quanto? Sim, estava aberto, não tinha solução, disse que estava todo mundo apavorado, não sabia o que fazer. Aí a igreja é convocada para se colocar em joelho para interceder pela vida do Henrique. Aí Deus entra lá e fala assim, eu sou médico dos médicos, peraí, cheguei, vou resolver essa situação. Aí vai lá, resolve a situação, o Henrique já saiu da UTI, olha aí. Provavelmente já fecharam ele, já está tudo legalzinho, agora deve estar no quarto para se recuperar. Aí dali dias, recebe alta. Aí o médico vai dizer, mas como? O rapaz estava para morrer? Estava lá que não tinha, ninguém entendia a situação dele. E agora está aí, belo e formoso. Por quê? Porque Deus ouviu a oração do justo. A oração do justo pode muito em seus efeitos. E aí o Henrique pegou e está livre. Eita glória, a família fica feliz porque ele volta para o seio da família. Então vale a pena seguir esse caminho estreito, caminho apertado, a porta estreita. Vale a pena, meus amados irmãos, vale a pena. Vale a pena você renunciar, vale a pena você abandonar os teus vícios, vale a pena você dizer não para o mundo, aleluia. E vale a pena você se sacrificar por Cristo. Aleluia. Glória a Deus, a irmã Ana Maria colocou no mano, o anjo mata mais de 185 mil homens que eu estava falando lá. Olha só, em um só anjo, hein? E poderia ser esse, que poderio é esse? É o Senhor dos Exércitos vem conduzindo o seu povo. Que glória! Então, meus irmãos, olha só, o homem não precisa pelejar. Então vale a pena, porque nós temos alguém que peleja por nós. Já pensou o anjo matar 185 mil soldados?
que iam provavelmente destruir o povo de Israel. Mas aí o rei vai lá e se coloca na brecha, ora, e como aconteceu aqui, o Henrique, né, deixa, a família está apavorada, não sei se era casado, se tem filhos, os filhos estão preocupados, se tem, ou os pais, está numa situação que os médicos vão dizer assim, olha, não tem mais solução, aí Deus vem, entra e muda a história do Henrique. Deus tem um projeto na vida desse Henrique, sim. Não sei se ele é convertido ou não, mas se não, quem está aí próximo dele, fale desse Jesus para ele e diga assim, olha, você nasceu de novo porque Jesus tem um projeto na tua vida, homem. Vai, abra a tua boca e conta esse testemunho aí, fala desse Jesus que curou a tua vida aí, para que vidas venham a ser alcançadas através de ti. Tudo é um propósito na nossa vida, por isso que você passou por esse propósito, Henrique. Que Deus venha abençoar a tua vida, em nome de Jesus. E esse milagre Deus opera. Então, meus amados irmãos, Deus trabalha em nosso favor. E o nosso trabalho é somente descansar no Senhor. Um hino que eu ouvi há muitos anos atrás, quando eu me converti, dizia assim, é meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Olha só que benção. Só Jesus pode fazer isso por nós. Só Jesus. Então vale a pena ouvir, praticar a palavra do Senhor. Vale a pena abrir o coração para que a semente da palavra dele ache terra boa e venha produzir frutos através da nossa vida. Que frutos são esses? O amor, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a mansidão, a temperança. Oh, glória! Já pensou que tremendo? Jesus começa a mudar a tua história. Você via o mundo com uma perspectiva, uma visão diferente. Aí você, como eu estava falando aqui, você acorda de manhã, você dá glória a Deus, você glorifica. O dia pode estar nublado, chuvoso. Aquilo não dá vontade de fazer nada, mas você já levanta, oh Deus, eu te agradeço por esse dia, muito obrigado pelo dia que você me dá. Você me livrou dos intempéries da noite, agora tem mais os intempéries do dia, mas eu sei que o Senhor está comigo e o Senhor vai me dar livramento. O Senhor é provisão para o meu dia, provisão de saúde, provisão do pão, aleluia, como diz a oração do Pai Nosso, né? Dá-nos o pão de cada dia, nos dá hoje. Então, vale a pena servir esse Jesus. Vale a pena mesmo. Aleluia, glória a Deus. O irmão Aldair, prepara um hino para nós aí, para nós ouvir um louvor para edificação. E aí nós já vamos voltar, já estamos aqui quase chegando próximo ao fim, já são 14 para meio-dia. Aí nós vamos encerrar, vamos orar por todos aqueles, vamos orar pela vida do Henrique. Você que está nos ouvindo aí, nos ajude em oração pela vida do Henrique. Né? Deus já começou a operar um milagre, já operou um milagre na vida do Henrique. O Henrique já está fora de perigo, já está no quarto, já saiu da UTI. E Deus vai, aleluia, ou glória, vai concluir a boa obra. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Então creia. E aí pode falar, irmã Isabel aí, para o Henrique, que Deus vai completar o milagre sim, em nome de Jesus. Amém? Eu quero ser fiel, Senhor, fiel até o fim. Eu quero ser fiel, Senhor, como és fiel a mim. Eu quero ser fiel, Senhor, fazer sua vontade. Não quero mais fingir, mas quero te servir com mais fidelidade.
fiel no meu pensar, Senhor, fiel no meu agir, fiel no meu falar, Senhor, fiel no meu ouvir, fiel no meu olhar, Senhor, quando eu contribuir, fiel no meu andar, Senhor, fiel no meu sentir, aonde eu estiver e em tudo que eu fizer, serei fiel a ti. Aleluia, glória a Deus. Esse hino é tremendo, Wagner Roberto, né? Eu quero ser fiel, aleluia, que nós possamos ser fiel, Senhor. Olha só, tudo aquilo que nós falamos aqui, fiel no ouvir, fiel no falar, fiel no contribuir, fiel no andar, fiel no se vestir. E olha, eu vou falar uma coisa bem séria para você. Você não precisa... Ah, é? E olha só, o irmão Aldair está falando aqui, o irmão Eliseu Fagundes aqui, que nos saudou já pela segunda vez com a paz do Senhor, ele é irmão do irmão Aldair. Mora lá em Horizontina, Rio Grande do Sul, tá lá cuidando da mãezinha, né? Tá com 94 anos, a mãe do... 92? A mãe do irmão Aldair e do irmão Eliseu. Que bênção, olha só, que bênção. O irmão Eliseu, transmita um abraço aí para sua mãe, tá? Transmita um abraço aí, que Deus abençoe a vida dela, que ela viva esses anos de vida em abundância, né? Tenha vida em abundância, que Deus abençoe a vida do irmão Eliseu, da sua família aí, a mãezinha do irmão Aldair, né? Que é a mãe do Eliseu também. Que Deus abençoe a todos vocês aí. Aleluia, que bênção, que nós possamos ser fiéis ao Senhor, fiel no ouvir, fiel no andar, fiel no caminhar, que nós possamos, aleluia, ser fiéis ao Senhor. Ah, mas é difícil, com certeza é difícil, mas com Ele no barco vai tudo tranquilo, né? Imagina você, eu já falei, gosto de falar dessa mulher, que é para mim um exemplo, a irmã Sunamita, né? Que faz uma casinha lá no seu quintal, no fundo do seu quintal, para o profeta Eliseu, entra em concordância com seu esposo, ela está vendo ele passar ali e fala assim, olha, esse aí é um homem de Deus, hein? Ele passa aqui e ele é um homem de Deus, então vamos construir lá no fundo do nosso quintal, lá, um rancho para ele, uma casa lá, botar uma cama, uma mesa, uma cadeira, para que ele possa, toda vez que passar aqui, ele venha descansar ali, venha ter uma noite de sono, venha se alimentar, venha descansar e para outro dia seguir viagem. Ela faz isso, Eliseu se acha agradecido, aí pergunta para os seus moços lá, o Geazi, fala assim, essa mulher, eu queria retribuir ela, mas o que será que ela precisa? Que ela, segundo a palavra de Deus, ela é uma mulher de posse. O que ela precisa? Aí Geazi vai dizer assim, ela tem de tudo, mas a única coisa que eu já notei, uma coisa que eu notei, que eu acho que ela não tem, porque eu não vejo, é uma criança, é um filho. Aí Eliseu fala assim, então, ela vai ter vou orar por ela, ela vai ter um filho. Deus vai, usa Eliseu e fala assim, olha, o ano que vem, por esse meio aí, passando a fase da gestação, você vai ter um filho, vai nascer. Não, mas ela não queria, você está certo disso, tá. Nasce a criança. A criança já está na adolescência, vai trabalhar com seu pai. E a mãe está em casa, e a mãe está lá em casa, não sabe, não está cuidando dos afazeres da casa, e vem o moço e fala assim, olha, seu filho está passando mal lá, está com uma forte dor de cabeça, o pai está preocupado. E ela vai ao encontro do homem, do seu esposo, chega lá, o filho está morto. E ela pega o filho, leva para casa, coloca sobre a cama do profeta Eliseu, e não fala nada para ninguém, e vai atrás do profeta Eliseu. Daí ela fala assim, que vai atrás do Eliseu, e aí fala assim, não, mas não é tempo de falar com o profeta, será que ele vai te receber? Não, mas eu vou lá resolver. Ele é o homem para resolver isso aí. E ela vai, e daí Eliseu, Deus mostra para Eliseu que está vindo a mulher sunamita, aí ele fala para Jezeel, vai lá e fala, pergunta para ela se está tudo bem. Vai lá e resolve.
Pergunta para ela se está tudo bem. Aí Geazi vai ao encontro da mulher e fala assim, e daí? Está tudo bem contigo? O que está acontecendo que você está vindo procurar? Provavelmente, a Bíblia não relata, mas provavelmente ele fala assim, se vem ver o profeta, está tudo bem? O que está acontecendo? Ela fala para Geazi, vai, tudo bem. Tudo bem, Geazi, você não pode resolver o meu problema. Né? E ela vai, daí continua caminhando, vai ao encontro do profeta, daí sim, lá diante do profeta, do representante de Deus na terra, ela fala assim, olha, eu não te pedi filho nenhum. Tu veio e prometeu um filho para mim, o meu filho nasceu e agora você trouxe ele à vida. Você prometeu, ele nasce e agora ele morre. Você acha justo isso? Pelo que eu fiz para você, você acha justo meu filho partir? Aí Eliseu manda Geazi, vai lá e olha, pega aqui o meu cordão, faz isso, coloca, senta sobre ele, deita sobre ele. Geazi vai lá e não acontece nada. Já pensou? Não acontece nada. Aí Eliseu chega lá, deita sobre ele a palma da mão sobre a palma da mão do menino, o nariz e a boca sobre o menino, deitou sobre ele, e o menino volta à vida. Olha só que coisa tremenda. Coisa tremenda. E a mulher, ela vai falar, eu acho tremendo esse texto, porque ela não fala para ninguém que não pode resolver o problema dela. Ela vai direto nos pés do homem que podia, aleluia, resolver o problema, que era o profeta Eliseu. Muitas das vezes nós saímos espalhando para todo mundo, só não falamos para aquele que é de vida, aquele que pode resolver o problema, né? Aquele que pode resolver o problema, a gente não vai aos pés dele, a gente vai pro ouvido de todo mundo. Ah, eu estou passando por isso, eu estou passando por aquilo, e as pessoas ainda pegam, aumenta ainda a situação, fala para todo mundo, quando chega no teu ouvido já está um problemão, e aí você ainda está com um problema. Mas quando a gente se coloca aos pés do Senhor, fala, Jesus, olha a situação que eu estou passando, eu preciso disso. Ou faz igual aqui a minha irmã, minha mãe, convocando a igreja para orar, por interceder por ele, pela pessoa, por igual intercedemos pela vida do Henrique. E o Henrique já está bem, graças a Deus. Nós saímos falando para outros, pessoas que não vão ajudar, pessoas que vão dizer assim, eu sabia que ia acontecer isso, eu sabia, e não resolve nada. E então a gente vai aos pés de quem? De Jesus. E aí Jesus resolve, ela fez isso, ela foi aos pés do representante de Deus na terra, que era o profeta Eliseu, e o milagre acontece. Meus amados irmãos, já são 5 para meio-dia, 4 para meio-dia, nós vamos orar agora para a senhora irmã Cláudia Deodato, nossa secretária ali dos adolescentes do Morumbi 1, para o Senhor, minha irmã, para o Senhor André, Maria Cecília, que Deus abençoe vocês. Nós vamos estar orando agora por todos que nos deram a honra da sua audiência. Também vamos estar intercedendo pela vida do irmão Henrique, para que Deus venha completar a boa obra na vida do Henrique, para que esse moço venha testemunhar daquilo que Deus fez na sua vida. Vamos orar nesse momento? Amado Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, o teu Filho amado, nós viemos nesta manhã de domingo, Pai, adorar e exaltar o teu nome, por este rico privilégio de poder estar esta 1 hora na tua presença, falando da tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus eterno e santo, venha alcançar a vida dos irmãos que deram a oportunidade e a honra da sua audiência, pastor Jader lá em Itajaí, o irmão Paulo Batista, o irmão Vilmar Ferreira, Pai, o irmão Eliseu, irmão do irmão Aldair, que está lá no Rio Grande do Sul. Pai amado, a minha mãe, a Menaide Ferreira Lopes, Deus abençoe, minha esposa, meus filhos, pastor Enéas, a minha irmã Isabel, Pai amado, presbítero irmão Vilmar Ligina, irmã Ana Maria Queiroz. Pai, vem visitar a vida do Henrique, que ainda está hospitalizado. Mas o Senhor já operou um grande milagre na vida do Henrique e vai concluir a obra na vida desse jovem, Pai. E este jovem vai ser uma grandiosa ferramenta, usada com poder na tua presença para testemunhar esse milagre. Vidas serão alcançadas através do milagre do teu filho. Pai, abençoa todos, ó Pai. Abençoa-nos, ó Pai, abençoa o irmão Aldair, a esposa dele, a irmã Maria, Pai, abençoa esta rádio, União Web TV, abençoa, Senhor, a cada, aleluia, irmão que faz a programação desta rádio acontecer, ó Pai, durante a semana, durante o final de semana, durante a noite, Pai, a todos aqueles que têm um programa, um horário de programação aqui nesse lugar da União Web TV, seja abençoado. Que vidas venham ser alcançadas através desta programação, ó Pai.
Senhor, que o Senhor venha espalhar esse programa de hoje, o programa dos teus amados filhos que faz a programação aqui, para muitas pessoas que necessitam de ouvir a tua palavra. E que vidas venham ser restauradas através das mensagens, dos testemunhos pregados aqui, ó Pai amado e santo. Venha abençoar esse lugar, venha abençoar esta casa, venha abençoar a cidade de Foz do Iguaçu, aos irmãos que nos ouviram nesta manhã, que o Senhor alcance, e aqueles que ainda vão ouvir, que o Senhor alcance com misericórdia, opere milagres na vida dos teus filhos, para a honra e glória do teu nome. Assim nós te pedimos e desde já te agradecemos. Amém. Meus amados irmãos, que Deus abençoe a todos vocês. Tá? O irmão Jair, ali do Jardim Cláudia, Deus abençoe, irmão Jair. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a todos vocês. E no próximo domingo, querendo Deus, nós estaremos aqui, se Jesus não voltar, com a programação Vida em Cristo. Que Deus abençoe a todos na paz do Senhor. Aprendi que a vida não é fácil. Eu sei que é difícil prosseguir. Sei que quando tudo está bem, aí não falta nada, não falta ninguém. Amigos pra sorrir a gente sempre tem. Mas quando o plano dá errado, aí te julgam fracassado, e do teu lado não fica ninguém. Os amigos se vão, e quem sorria com você te deixa jogado à solidão. É assim. Neste mundo de aparência só se vale o que se tem. Quem tem muito vale muito e quem não tem não é ninguém. Nem por isso vou deixar me abater.